João capítulo 6, verso 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Sente-se, por favor. Veja só. Quem escolheu os 12 de Jesus? Foi ele, debaixo de oração e revelação. Agora ele está reunindo os 12 e está trazendo uma revelação até então inédita. Ele está dizendo que um daqueles 12 que ele mesmo havia escolhido era um diabo. Mas é interessante é que Jesus não está dizendo que um dos 12 está endiabrado ou endemoniado. Ele está afirmando que um dos 12 que ele mesmo escolheu é um diabo. Como é que pode isso, pastor? Eu pensei que o diabo fosse um ser espiritual e que ele tivesse aquele chifre e aquele rabo com aquela seta na ponta e aquele garfo para espetar as pessoas. Por que Jesus está chamando um dos seus 12 de um diabo? Um diabo significa que existe mais. É por isso que o Deus vivo, o nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus, ele não é um Deus. Ele é Deus, diga glória a Deus. Não existe outro além dele. Agora Jesus está dizendo que um dos seus 12 é um diabo. Isso significa que existem outros diabos. E ele está dizendo que é um diabo de carne e osso, que era um homem. A palavra diabo, ela tem um significado. O significado é aquele que se opõe, ou o opositor. Não existe só o diabo ser espiritual, ex-anjo de luz, que se rebelou e trouxe a terça parte dos anjos com ele. Existe esse ser espiritual que a Bíblia chama de a antiga serpente e o dragão. Esse ser é real, invisível, mas real. Mas não é só ele que é diabo. Existem seres humanos que se fazem diabos, ou seja, opositores, se opõem a você. E todas as vezes que você estiver enfrentando um oponente, seja ele espiritual ou humano, você estará enfrentando um diabo. Pastor Fernando, me bastava o diabo capeta do inferno. Ainda tem diabo na terra para eu também lutar? Ainda tem ser humano que é diabo? Tem. Não é à toa que parece que algumas pessoas dispensam o diabo espírito e elas se tornam o próprio, nem precisam da ajuda dele. E é verdade. Como uma brincadeirinha que a gente costuma dizer, tem gente que não é o diabo que entra nela, é ela que entra nele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: hoje você vai aprender quem é o seu inimigo. Eu vou tentar não usar muito esse nome, porque hoje em dia não é politicamente correto ficar falando esse nome. E tem gente que nem gosta. Aí eu vim à igreja da fé e ouvi mais o nome pontinho, 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 do que o nome de Jesus. E aí tem até uma linha de pensamento que diz assim: fala mais do inimigo do que de Jesus. Mas pera aí, calma aí. Você já leu Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos de Jesus? Você já viu quantas vezes aparece o nome do inimigo? Quantas vezes Jesus falou dele? Jesus revelou quem era ele. Jesus desmascarou o mal. No Antigo Testamento você pouco ouve falar do mal.
Você não ouve falar. Você ouve falar da serpente lá em Gênesis. Depois você ouve falar de um espírito maligno que atormentava Saul, e que Davi tocava lá a harpa e o espírito ia embora. Mas pouco se ouve falar. O nome diabo nem aparece no Antigo Testamento. Mas quando o Filho de Deus veio a esse mundo, ele veio revelar tudo que estava oculto e escondido, e mostrar para o ser humano a raiz dos seus males. Porque não adianta, meu querido, e eu comecei essa mensagem dizendo que eu iria lhe ensinar a você vencer seus problemas, se você me ouvisse, se você me desse crédito. Porque não adianta você ficar combatendo o mal no que diz respeito aos sintomas. Você tem que combater o mal na raiz. Se você está com uma infecção, não adianta ficar tomando analgésico. Analgésico não vai curar a infecção. O que cura a infecção é antibiótico. O que cura a infecção é aplicar o remédio correto. E os problemas que você não consegue resolver no seio da sua família, no seu casamento, na sua empresa, no seu negócio, na sua célula, na sua igreja, os problemas que você não resolve é porque você está combatendo os sintomas. Você não está indo na raiz do problema. E eu digo para você que todo problema tem uma raiz espiritual. Toda situação que fugiu ao seu controle, ela tem, com certeza, ela tem aspectos humanos, aspectos emocionais. Mas se você for tentar tratar apenas os aspectos emocionais e humanos do problema que você está passando, você só está tomando analgésicozinho, só está tomando dipironazinha. Não resolve. Mas quando você trata o problema pela raiz, quando você vai lá na causa do problema, quando você arranca o problema pela raiz, você tem solução. E foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. A palavra de Deus diz que o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir. Mas o Filho de Deus veio para desfazer as obras. Literalmente está escrito assim, ó, soletrando, D-I-A-B-O. O Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. E por mais que você não goste de ouvir esse nome, por mais que esse nome alguns pensem que traz problema, ou vai trazer algum tipo de atmosfera ruim de falar esse nome, e você vai ter que enfrentar diabos humanos e diabos espirituais, opositores humanos e opositores espirituais. Aqui, um diabo que não era Lúcifer nem a serpente, era o próprio traidor, um dos 12 de Jesus, Judas, o Iscariotes, que decidiu se opor a Jesus, decidiu ir contra o Filho de Deus. E a partir do momento que ele resistiu ao Filho de Deus e se opôs ao propósito de Jesus, que era morrer por nós, libertar eu e você e a humanidade dos nossos pecados, ou seja, ir para a cruz. Judas não queria que Jesus fosse para a cruz. Judas queria que Jesus se tornasse um líder que comandasse uma rebelião contra Roma e pudesse então vencer os romanos pelo poder da espada. Era isso que ele queria. Ele não concordava com os métodos de Jesus, ele não concordava com a forma que Jesus estava ali conduzindo o seu ministério. Ele viu em Jesus potencial para ser o líder que Israel precisava, para expulsar os romanos de Jerusalém. E quando ele percebeu que Jesus não estava ali para ser um líder guerreiro, mas um líder espiritual, ele começou a ir contra Jesus e se tornou um diabo. Jesus não ia escolher um diabo para ser um dos 12. Ele escolheu alguém debaixo de revelação. Mas as atitudes de Judas fizeram dele um opositor. Ele se transformou em um diabo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, olhe nos olhos dela e diga assim: cuidado.
para você não se tornar um diabo na sua casa. Cuidado para você não se tornar um diabo na sua célula, na sua empresa, lá na sua casa. Quando é que eu me torno um diabo, pastor? Se eu não tenho chifre, não tenho rabo, não tenho garfo na mão. Quando você começa a se opor, quando você começa a ir contra, quando você começa a oferecer resistência à direção que vem do céu, a direção de Deus, a palavra de Deus. Então aqui está o exemplo de um diabo ser humano, Judas. Agora eu vou lhe mostrar o diabo real, o diabo espiritual. Real não, porque ambos são reais, mas o diabo espírito. Mateus 4:1. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Agora não é por um diabo, agora é pelo diabo, é o próprio. Agora sim, agora Jesus está tendo que lidar com o próprio opositor, aquele que se opôs lá no céu de glória, aquele que era querubim ungido da parte do Senhor e que se elevou na soberba e arrastou consigo a terça parte dos anjos. Esse o próprio se apresenta a Jesus no deserto para cumprir o papel dele, opositor, para se opor a Jesus, para que Jesus não saísse daquele deserto, porque o Senhor foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Veja só, não foi o opositor, não foi o diabo que levou Jesus ao deserto, foi o próprio Espírito. E o Espírito leva Jesus ao deserto para que após o deserto ele começasse 3 anos e meio de um ministério de milagres, maravilhas e sinais, onde ele revelaria as obras do inferno, onde ele mostraria para a humanidade quem é o que causa destruição, morte, separação, derramamento de sangue, quem é que põe esse mundo de cabeça para baixo e é o responsável pelas guerras, responsável pelos divórcios, responsável por toda a maldade que existe nesse mundo. O diabo sabia que saindo ali do deserto, Jesus iria revelar à humanidade o que nunca até então havia sido revelado nem por Moisés. Nem por Moisés. Ele não ia deixar fácil. Ele se opôs. Apareceu lá no deserto em pessoa para se opor a Jesus. Agora não é um homem, agora é o próprio. Mas Jesus vence o diabo. Diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se você deseja vencer, precisa aprender a lutar contra aquele que se opõe. Então existe o diabo espírito, existe o diabo homem, ser humano. E existe a manifestação dos dois. A gente vai ver isso em Mateus 16, 23. Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Em que contexto aconteceu isso? Jesus estava revelando aos 12 que ele teria que ir para a cruz, porque se ele não morresse pelos nossos pecados e não ressuscitasse ao terceiro dia, a sua vinda aqui seria em vão. Ele só seria mais um líder, mais um profeta, mais um mártir. Mas se ele cumprisse o propósito e morresse e ressuscitasse, que só ficasse até a morte, seria um mártir. Mas se ele morresse de forma como ele morreu, de forma perfeita, sem pecado algum, sem erro nenhum, ele fez o que Adão não fez, ele concluiu o que Adão não concluiu. E se ele, além de morrer de forma perfeita, ressuscitasse, eu e você teríamos o que nós já temos, a vida eterna. Diga glória a Deus. E o direito ao perdão de todos os nossos pecados. Diga aleluia.
O opositor sabia disso. Ele sabia. O que ele faz? Agora ele usa Pedro. E Pedro também agora, nesse exato momento, assim como Judas, se torna um diabo. E agora são os dois. É o diabo chefe, o espírito, e é o homem se opondo. Porque Jesus está dizendo isso, eu preciso morrer. E aí Pedro chega cheio de moral. Sabe aquela pessoa que gosta de falar? Cuidado com quem gosta de falar, irmão. Esse povo que gosta de falar normalmente não cumpre. E Pedro chega assim, não, de maneira alguma, jamais permitirei que alguém toque no Senhor, que alguém vá lhe conduzir para a cruz. Eu ainda carrego a minha espada aqui, eu ainda ando armado, não é à toa. Eu sou crente, mas peraí, eu também ando armado, eu não sou trouxa. Eu protejo o Senhor, Jesus, eu vou ser o seu segurança. E aí Jesus olha para ele e fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, nesse exato momento, você está dando lugar ao diabo e ainda está se tornando um diabo. Os dois juntos. Porque eu vim para isso. Como é que eu não vou morrer? Se é para isso que eu vim ao mundo. Se eu não morrer, Pedro, você não tem vida eterna, filho. Em outras palavras é isso. Por isso que ele está dizendo, afasta-te de mim, Satanás. Você cogita as coisas dos homens. Meus queridos, se você quer ter uma vida bem sucedida nesse mundo, você tem que aprender a identificar o teu inimigo. Você tem que aprender a lutar, a resisti-lo. Vejam o que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 7. Como vencer o diabo? Não tem outra maneira. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse passo a passo aqui você precisa aprender. Porque enquanto você não aprender isso aqui, você vai continuar tendo problema com seu marido, com a sua esposa, na célula, na igreja, no trabalho, na empresa, com você mesmo, em tudo na vida. Porque você não combate quem está por detrás de tudo. Você aceita de forma passiva. Porque você não entende que a sua luta é espiritual. Seus olhos não se abrem para a verdade. Você fica que nem o povo lá do Antigo Testamento, os israelitas, que não tinham a revelação e não tem até hoje. Você tem tudo nas mãos, você tem a Bíblia, você tem a igreja, você tem os ensinamentos, você tem tudo, mas você não, mesmo assim, não desperta que o seu problema é espiritual, que você vai resolver essa situação não é brigando, não é xingando, não é se defendendo, não é argumentando. Você vai vencer isso é na oração, você vai vencer isso é no jejum, você vai vencer isso é se submetendo à palavra de Deus. É assim que você vence o mal. É assim. Primeira coisa, se sujeite. Se sujeite a Deus. Pastor, como é que eu me sujeito a Deus? Se sujeitando à palavra. Não importa o que você acha, o que você pensa, o que eu acho, o que eu penso. O que importa é o que Deus pensa, é o que Deus fala. E o que Deus pensa e o que Deus fala está aqui, meu irmão, nesse livro que você pouco lê. Ou que talvez você tenha aberto lá no Salmo 91. Só serve de superstição para você. Você precisa entender que só vai vencer essa crise se começar a se sujeitar à palavra de Deus, se colocar na vontade de Deus, começar a ouvir o que Deus quer que você saiba, aprender a revelação e resistir. Diga para a pessoa que está ao seu lado, tem que resistir. Diga assim, porque o opositor está se opondo. A gente precisa ter discernimento. A gente precisa ter sabedoria. A gente não pode ficar caindo no jogo dele. Ele tem um jogo e ele quer que você caia nesse jogo. O jogo dele é colocar você contra o seu cônjuge, é colocar você contra a igreja, é colocar você contra o seu líder, contra as pessoas. Veja que Jesus, ele está combatendo o diabo, ele não está combatendo Pedro. Ele está dizendo, afasta-te de mim, Satanás. Ele não está falando com Pedro, ele está falando com
O próprio. Mesmo Pedro se tornando um tipo de diabo. Enquanto você ficar tentando resolver os seus problemas na força do seu braço, você vai se decepcionar. Você vai se frustrar. O mundo não é um lugar perfeito. Se o mundo fosse um lugar perfeito, tudo bem de você querer perfeição, mas o mundo não é um lugar perfeito. Então o que o diabo vai fazer? Vai usar as imperfeições das pessoas para tentar fazer você cair no jogo dele. Então ele vai pegar os defeitos que você enxerga no seu marido, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, no seu filho, no seu colega, no seu amigo, no seu patrão, para fazer com que aqueles defeitos venham de alguma forma fazer você se opor de uma maneira que você não deveria se opor, e aí você se torna um diabo semelhante a ele, um opositor. Minha esposa, por exemplo, é uma mulher maravilhosa, mas ela tem os defeitos que me irritam, e eu provavelmente tenho alguns que irritam ela também. Ela tem um defeito que eu vou contar aqui. Isso me deixa muito chateado. Vocês não sabem como isso me ira, e como eu já me transformei um diabo sem querer. Porque quando você fica irado, e você se transforma em um diabo. Sabe qual é o defeito? Essa mulher pega tudo que tem dentro de casa e joga fora. Joga fora. Ela já jogou fora, para vocês terem uma ideia, ela já jogou fora o meu passaporte com o meu visto para os Estados Unidos, visto de 10 anos para ir para a América. Ela pegou e jogou fora. De vez em quando eu chego lá em casa, onde é que está esse negócio? Cadê aquele negócio? Ela faz a limpa. Faz a limpa, Alba. Não vem com esse papo não. Isso me irrita. Isso me faz virar um diabo. O próprio, chupando manga. E quando isso acontecia, e eu não tinha o discernimento, eu... Mas agora, eu já, quando a raiva vem... é você, né? É você, né? Você está querendo acordar a fera que está em mim? Aí sabe o que eu faço? Eu faço o contrário. Estou com vontade de brigar, falo: meu amor, você fez exatamente o que eu estava pensando em fazer. O desgraçado, perdi. E sabe o que acontece quando eu faço isso? Depois eu começo a me sentir bem, porque eu fiz a coisa certa. E eu fico orgulhoso de mim mesmo, porque eu evitei um problema, evitei virar um diabo. Aí quer jogar fora, fazer o quê? Joga fora. É melhor ter paz e perder as coisas do que estar com tudo e ser um acumulador e não ter paz. Você não concorda comigo? Alguma coisa paga a tua paz? Fala a verdade. Não. Então aprenda a vencer o seu inimigo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: aprenda a vencer o seu opositor. Você tem que começar a oferecer resistência e não sair cedendo. Vem, opositor, que eu estou facinho. Me toma, opositor. Parece que tem gente que vive querendo ser usada pelo diabo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: se liberte. Quem entendeu, diga eu. Até quando você vai continuar sem resistir? Até quando você não vai fazer força para se opor? Até quando?
Até quando você vai ver sua família indo para o inferno, sua família acabando, seu casamento acabando e não vai fazer nada para mudar essa situação? Até quando? Até quando você não vai se posicionar espiritualmente? Até quando você vai fingir que está tudo bem e o mal está dominando todas as áreas da sua vida? Eu não queria ficar falando o nome dele aqui. Eu não queria. Confesso para você, não queria ficar falando o nome dele aqui. Mas infelizmente ele existe. Ele é real. E ele que coloca raiva, ódio no seu coração contra a sua própria família, contra a sua igreja, contra o seu pastor, contra o seu líder, contra as pessoas que mais querem o seu bem. É ele que fica colocando raízes de amargura no seu coração, causando feridas, trazendo complexos, medo, insegurança. Todos esses sintomas emocionais, na verdade, é apenas ele produzindo um campo verdejante, um campo frutífero, para ele ter muitas ferramentas nas mãos para trabalhar. Cada mágoa, cada ressentimento, cada ferida não curada, cada complexo e cada mau olhar que você tenha, olhos maus, cada malícia, tudo isso são ferramentas na mão dele. Facilita a vida dele. Aliás, torna você um deles. Diga assim: eu não aceito. E você não pode não aceitar só de boca. Você tem que não aceitar aqui, ó, se sujeitando a Deus. Se sujeitando a Deus. Se sujeitando a Deus. Se sujeitando à palavra. Eu não vou dar vazão a essa ira. Eu não vou dar vazão a esse desejo de vingança. Eu não vou dar vazão a esse ódio. Eu não vou dar vazão a essa vozinha no meu coração para derramar sangue, para brigar, para trazer confusão. Eu não vou dar crédito. Amém? Diga glória a Deus. Se você aprender a lutar da maneira correta, você não vai ser vencido por nada e nem por ninguém. Diga assim: eu vou sair daqui nesta noite conhecendo o meu opositor. Diga: e aprendendo a me defender e lutar contra ele. Feche os olhos. Aleluia. Feche os olhos, coloque as suas mãos sobre o seu coração. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo, porque só Ele para nos dar a força que nós precisamos. Feche os olhos. Precisa apagar a luz não, gente. Feche os olhos. Senhor Espírito Santo, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te rogamos agora, nos conceda o seu Espírito, Senhor. Nos ajude a não cairmos no jogo do opositor. Humanamente falando, nós não temos capacidade de vencê-lo sozinhos. Mas foi para isso que o Senhor se manifestou, para desfazer as obras dele. E eu te peço agora, meu Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a não ceder às propostas, à sedução. Não permita que nossos traumas, complexos, feridas, decepções e frustrações
façam com que sejamos uma marionete nas mãos desse ser que outrora estava contigo, que ministrava louvores, que era um adorador, mas decidiu se tornar o que se tornou. E nós não queremos nos tornar algo semelhantes a Ele. Comece a pedir a Ele, ao Espírito de Deus, a força. Comece a pedir: Senhor Jesus, me fortalece. Senhor Jesus, vem sobre mim agora, como seu Espírito Santo. Isso, começa a pedir o caráter de Jesus em você. Diga: meu Deus, desenvolva em mim o seu caráter, o caráter de Cristo. Eu quero a mente de Cristo. Eu quero ter a mente do Senhor, os pensamentos do Senhor. Tira os meus maus pensamentos. Tira todos os pensamentos malignos que habitam em mim, que moram em mim. Pensamentos que eu não gostaria de ter. Pensamentos que eu não gostaria de gerá-los, mas que estão constantemente na minha cabeça, Senhor. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, peça a Ele de todo o seu coração, igreja. Ame, diga a Ele: Senhor, eu quero amá-lo acima de todas as coisas. Eu quero amar aqueles que o mal quer usar para me fazer me tornar um diabo. Eu não quero pagar o mal com o mal. Diga para Ele: Senhor, eu não quero me comportar dessa forma. Diga: Senhor, eu quero ser transformado em uma nova criatura. Eu quero ser transformado pelo Teu Espírito, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, nós precisamos que o Senhor venha fazer morada dentro do nosso coração. Querido, eu não estou ouvindo você orar, eu não estou ouvindo você clamar. Ore de todo o seu coração. Eu não sei qual é o jogo que o maligno está tramando contra você, mas eu sei que nesta noite o Espírito Santo está falando contigo, está abrindo os teus olhos espirituais, está fazendo você ver o que talvez você não estava vendo lá na sua casa, na sua família. O seu problema não é o seu marido, o seu problema não é a sua esposa. Embora ele tenha se feito um problema, ela tenha se tornado um problema, mas a fonte, a raiz não é ele, não é ela, não é o teu patrão, não é a tua igreja, não é o teu líder, não é o teu pastor. Em nome de Jesus, comece a oferecer resistência. Comece a dizer: meu Deus, eu não aceito, meu Pai, não me submeter à sua vontade, não me submeter à tua palavra, não me sujeitar ao teu Espírito. Eu não aceito continuar vivendo a minha vida do jeito que eu estou vivendo, de qualquer maneira, de qualquer forma. Diga para Ele: eu quero e eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais da Tua presença. Eu preciso me revestir da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu temor, do Teu discernimento. Eu quero sair daqui para vencer os diabos que aparecerem na minha frente. Os opositores, sejam humanos ou espirituais, sejam celestiais ou terrestres. Eu quero vencê-los, porque o Senhor não veio me fazer um derrotado. O Senhor não veio a esse mundo para que eu continuasse derrotado. O Senhor não pagou um preço alto naquela cruz para que eu e minha casa ficássemos do jeito que nós estamos, mortos, falidos, destruídos, desamparados, porque queremos estar. Porque você não precisa estar desamparado. Você não precisa estar desamparada. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Senhor que deu a vida por você. E que se você nessa noite convidá-lo e dizer: vem, Senhor, vem, Senhor, não vem apenas me visitar, não vem apenas me tocar, venha morar, venha habitar dentro de mim. Habita dentro de mim, Senhor. Habita dentro de mim, Espírito Santo. Habita dentro de mim com a Tua presença. Eu quero ser um santuário. Eu quero ser um tabernáculo.
Eu quero ser alguém semelhante a ti, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Comece a exaltar a Jesus. Comece a glorificar a Jesus, igreja. Diga: santo, 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 santo. Exalte a Ele com entendimento e com sabedoria. Exalte a Ele com graça. Exalte a Ele com temor. Glorifique a Ele de todo o seu coração. Diga para Ele: chega de ser uma presa fácil para o inimigo. Chega de ser usado. Chega de ser usada como marionete. Chega, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais ser um diabo lá em casa. Eu não aceito mais ser um opositor. Alguém que joga contra a própria família, joga contra o próprio casamento, joga contra os próprios filhos, joga contra a própria igreja, o próprio trabalho, a própria empresa, a própria vida. Eu não aceito mais essa situação. Eu me levanto. Diga para Ele: eu me levanto, Senhor. Eu tenho um Deus que é Pai, e o meu Pai é bom. Eu tenho um Deus que é Pai, e o meu Pai é bom. Comece a declarar que o seu Pai é bom. Comece a declarar que o seu Pai é bom. O seu Pai é bom. Comece a dizer: o meu Pai, o meu Deus é bom. Comece a dizer, mesmo que você tenha errado, tenha falhado, mesmo que você tenha fracassado, mesmo que você tenha fraquejado, mesmo que você tenha permitido o inimigo te usar e se tornado semelhante a ele, diga: o meu Pai é bom. E nessa noite eu me levanto. Eu me levanto na minha casa, eu me levanto no meu casamento, não mais para ser um oponente, mas para ser aquele que vai apaziguar, aquela que vai apaziguar. O que depender de mim hoje vai ser só paz. O que depender de... eu não vou cair nessa estratégia de briga. Eu não vou cair nessa estratégia de ofensa. Eu não vou cair nesse jogo maligno para eu ofender e ser ofendido, brigar e ser brigado. Eu não aceito. Fala com Deus, fala com Deus. Solte a tua voz. Diga para Ele: eu me levanto, Senhor Jesus, restaurada, restaurado. Eu recebo cura, cura emocional, cura interior. Eu recebo cura nas emoções, cura no entendimento. Oh, Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é Pai. O seu banquete está posto para quem o recebe. Aleluia. E o caminho é estreito, mas a porta está aberta. Meu Deus. E Ele guia todos os meus passos. Ele é Pai de amor. Você vai sair daqui para vencer os seus inimigos. E o meu Pai é bom. Você vai sair daqui para tomar posse da vitória. Pai é bom, bom. Você vai sair daqui para viver milagres. Pai é bom, bom. Eu não sei. Você vai sair daqui. Os outros.